2008 que chegou, que mais um carnaval tem. Já há 3 anos se passou, que cá estivemos também. Ver nossos pais e avós, porque a ausência uma dor. E desejar a todos vós saúde, paz e amor. Foi bom que a gente voltasse, matar saudades sem fim, porque se eu não as matasse, elas matavam-me a mim. Tantos que daqui saíram para aquela terra distante, da ilha se despediram, nessa altura sentiram o que é ser imigrante. Alguns mais tarde voltaram à terceira de Jesus, outros o mal enfrentaram e lá para sempre ficaram, abraçando a sua cruz. A morte lá os levaram, nunca mais viram os seus. Os sinos aqui tocaram e em coro repicaram, dando o seu último adeus. Bom dia, temos aqui um casal que emigrou para o Canadá, o Sr. Aveline e Eduarda da Silva. Como é que estão hoje? Estamos bem, obrigada. E a Dália, como é que está? Eu estou bem. A senhora é natural da Ilha da Teixeira, até por acaso, os dois são natural da Ilha da Teixeira, a senhora é natural da Freguesia das Quatro Beiras. Sim. E o senhor é natural da Vila da São Sebastião da Ilha da Teixeira. Quantos anos os senhores já estão aqui no Canadá? Olha, eu, para dizer a verdade, eu estou aqui há 40, vai fazer para fevereiro 44 anos, porque eu vim para aqui com 20, vim fazer os 21 logo à frente. Portanto, há 44 que já saí da minha terra. Foi uma experiência assim um bocadinho complicada de princípio, acho que para toda a gente, não é só para mim, mas como a gente chega aqui, deixa lá os nossos amigos todos, a nossa terra, chega aqui a gente não sabe a língua, que é uma coisa muito difícil, e depois eu cheguei aqui num domingo, senão está quase ao joelho, porque naquela altura ainda era muito senão, agora que a gente está muito diferente, com as roupinhas de lá, com os sapatinhos de lá, chego no domingo, o meu irmão mais velho estava casado, vivia num flat de uma senhora da praia, e essa senhora trabalhava numa fábrica de roupas, e ela no domingo à noite veio cá ver a gente, e cumprimentar e tudo, e ela perguntou-me se eu estava com ideias de trabalhar, e eu disse, poxa, a nossa vinda para o Canadá é essa a razão. Ela disse, ok, vou ver o que é que eu posso fazer. Na segunda ela vai trabalhar, pediu trabalho para mim, e na terça lá vai a Eduarda trabalhar, sem saber para onde é que ia, sem saber falar nada em inglês, sem saber o que é que me ia acontecer, e lá fomos a pé porque era pertinho, e comecei a trabalhar naquela fábrica, que trabalhei lá ainda uns anos grandes, e era a fazer roupas de inverno. A gente fazia as roupas de verão a gente fazia a roupa de inverno. Trabalhava na primeira flor, onde cortavam as fazendas e tudo, e depois aquilo era encastado e ia para cima para coisa. Calhou que tinha muitas senhoras portuguesas a trabalhar lá e ajudaram, algumas ajudaram e outras, é como a gente diz, há sempre aquela que gosta de abusar um bocadinho, mas foi uma boa experiência, não digo que não, mas passámos maus bocados porque não sabíamos nada, a gente não sabia, a gente saía de casa, descia a rua, dava uma voltinha na Bolor, mas sempre na direita e sempre vinha para trás no mesmo sítio, com medo de se perder. E foi a nossa vinda para o Canadá, pois os meus pais, não era a ideia deles era dar uma melhor vida a gente, que foi eu e o meu irmão mais novo, os outros já estavam todos casados a cuidar da sua vida. Mas já é complicado ao princípio, complica, é difícil, não é fácil. Eu ia dizer muitas vezes, se eu tivesse um atalhinho, nem que eu levasse uma semana a pé, só a pão e água, eu ia-me embora para a minha terra. Mas depois a gente vai se habituando, e depois eu também era assim uma pessoa, comecei assim,
que não era muito desembaraçada. Agora que eu falo muito, naquela altura não falava, mas meti-me no grupo coral da Igreja de São Sebastião, e depois do grupo coral passei aos escuteiros, e depois ao grupo de jovens, e aí comecei a entrar nas coisas portuguesas e comecei-me a habituar mais, e depois também, ao fim de um tempo, conheci o meu marido, e aí a coisa já mudou. Já namorava, já a coisa já mudou um bocadinho, mas foi um sacrifício, é um sacrifício. A gente diz que a terra do Canadá é muito boa para quem, e a gente tem que encarar, porque a gente quando deixa a nossa terra, a gente chega aqui, a gente tem que encarar aquilo que vier, que é fácil, não é, mas eu posso dizer que eu tenho o que tenho, que tive no Canadá, mas se eu tivesse ficado na terceira estes anos todos, que eu não tinha uma vida como tem, graças a Deus. O Canadá é bom, trabalha-se, mas a gente vê lucro e vê as coisas correr. É qualquer um lado, se não trabalhar, não há vida. Não há vida. Isso então a gente já sabe o que é. Mas que, naquela altura que vim para aqui, já sabe que lá na terceira era um bocadinho difícil para fazer uma vida, organizar uma vida e ter uma vida. Mas fazia-se também, a gente veio porque pronto, foi a opção que tomámos era de vir. Mas não era claro que não se fizesse, que os que ficaram lá também as suas vidas. Fizerem a mesma. Fizeram, talvez um bocadinho mais devagar, mas fizeram e conseguiram. Portanto, não vamos agora dizer, os que ficaram atrás ficaram tão piores do que eu. Não digo isso. Cada um fez as suas vidas às suas maneiras, mas sobreviveu-se. Pronto, encontrei o meu marido, casámos, tivemos os nossos filhos, agora temos os nossos netos e está a vida é isto. Está. E agora se me dissessem assim, queres ir para trás, vou de visita, agora para ficar lá já não. A vida está toda cá. Está tudo cá, como é que vou deixar netos e filhos para trás e ir viver para lá. Gosto de ir sempre à minha terra, e a minha terra é que me digo, eu saí da terceira, mas a terceira não saí de mim. Gosto sempre muito de ir à minha terra, mas para ficar de vez, não. E o senhor, como é que veio até cá, se a senhora já estava aqui no Canadá, como é que veio para o Canadá? Eu vim primeiro. Eu vim com 18 anos de idade, em 1977. E ela veio em 79, veio 2 anos depois. Eu não a conhecia nem ela a mim. Eu vim por causa da coisa da tropa. O meu irmão estava no Canadá e ele tinha ido para Angola e ele disse, tinha-se para o Canadá para ir para a tropa. Já na altura já não havia Angola, já tinha acabado a guerra. E eu vim de visita para fugir da tropa. E vim cá, fiquei. Mas vieste com os teus pais? Meus pais vinham comigo, porque na altura eu era menor e meu pai fez os 60 anos cá, por isso é que eu pude ficar no Canadá, senão não podia ficar porque eu vim de visita. Num ano ficámos legais, mas eu, ao contrário dela, eu tive sorte, que eu sempre gostei do Canadá desde o primeiro dia. Eu cheguei ao Canadá num sábado, tinha um primo cá que já estava há 6 anos, tinha um Monte Carlo, vinha-me buscar a casa, vinha-me trazer a casa. Eu trabalhava com o meu padrinho e a minha madrinha, eles é que vinham buscar, vinham trazer. Eu não tive este problema da língua porque eles falavam por mim. E eu gostei desse Canadá porque eu cheguei ao Canadá e eu lá era lavrador ou agricultor, como queiram. Trabalhava 7 dias por semana, onde dizem que se trabalha mais aqui, mas eu acho que lá que se trabalhava mais do que aqui. Aqui trabalhava 5 dias por semana, tinha a minha sábado e o domingo por minha conta, um jovem com 18 anos com o sábado e o domingo por sua conta. Quem é que não gosta de uma coisa dessas? Lá trabalhava de manhã à noite, não havia hora, porque era ao mês. O empregado, ainda hoje, a lavoura é um bocadinho mais leve, mas quem é lavrador trabalha 7 dias por semana. Não há feriados para quem é lavrador. E de chuva, que na chuva tem que se tratar do gado. Eu não apanhei as máquinas, por isso é que eu gostei muito do Canadá. Eu ordenhava as máquinas, era à mão, eu sou do tempo de ser à mão. E eu gostei sempre do Canadá. E fiz a vida no Canadá. Para aqueles que conhecem os senhores da Ilha Terceira, qual eram as suas famílias lá? Eu sei, algumas famílias têm os seus apelidos. Para quem tem pessoas que conhecem por Sr. Eduardo e seu apelido, mas qual eram os seus apelidos? Do meu lado, meu pai, se for por nome, ninguém o conhece, que era José de Sousa da Silva, mas ninguém o conhecia, era o José Sapateiro. E eu, do lado da minha mãe, toda a gente conhecia, era a tia Merzinha, da Canada de Trás, que é a Rua Nova, mas toda a gente dizia que era a Canada de Trás. Mas era a tia Merzinha, esses assim toda a gente sabe quem é. Mas os que também conheci já estão, meu Deus, também já estão quase todos a morrer. O mal é este, que a gente agora é que temos a ficar no lugar deles.
E da minha parte, o meu pai era Francisco Ormonte, mas toda a gente o conhecia por Francisco Carreiro. E a minha mãe era Paulina da Conceição Martins, mas era a Paulina Seca. De hoje em dia, se chegar a perguntar, porque não tenho hoje a filha da tia Paulina Seca, que não me importa nada saber de ser chamada assim, porque foi toda a vida, a minha mãe toda a vida era conhecida pela tia Paulina Seca. E o meu pai era sempre o Francisco Carreiro. Francisco Ormonte também, mas era sempre o Francisco Carreiro. Não sei, eu acho que dizem que era porque o meu avô ou bisavô fazia rodas de carros de bois e era o Carreiro e o meu pai foi até aquela geração que ele ficou com o Francisco Carreiro. Mas não era um apelido que não, muito foi, era um nome. E a senhora diz que a senhora tem a sua família, os senhores até têm a sua família cá, têm filhos e já têm netos. Quantos filhos que os senhores têm? Eu tenho um filho e uma filha e tenho 7 netos. Tenho um agora com uma mês e meio e tenho 7 netos. Também a gente teve a sorte que quando veio foi comer pizza, foi 2 for 1. O primeiro set foi 2 gêmeos, que a minha filha tem um casalinho de gêmeos e o meu filho tem 2 meninas gêmeas. E depois aí começou a vir single, mas antes era 2 for 1. Mas os senhores têm gêmeos na família ou só foi essa geração? Assim, eu tenho um irmão que teve gêmeos e ele tem um irmão que teve gêmeas. Então já vem de família? Vem da família. Fica do lado da mulher, não sei se não. Mas de qualquer maneira tenho bastante gêmeos na família. Então a família já está a ficar grande. Tá, eu acho que agora Agora vai, são vai talvez parar, mas Mas se o Deus quiser se vier mais, venham para cá com saúde, cá de se criar. Pois é. E desde que os senhores estão aqui no Canadá, quem conhece os senhores daqui do Canadá, sabem que os senhores tiveram muitos anos envolvidos nas tradições terceirenses. Não só as danças de carnaval, também folias, escoteiros, várias coisas. O Espírito Santo, como o senhor está a dizer. Como é que os senhores ficarem envolvidos na cultura portuguesa aqui no Canadá? Ou já vem de trás? Não. Eu vou falar por mim. Eu ia à paróquia, que é a paróquia de São Sebastião aqui na cidade de Toronto. Desde que cheguei, o primeiro dia que cheguei ao Canadá, fui para aquela paróquia. Aquela paróquia depois já tinha os escoteiros, tinha começado em 78, começou em 78 os escoteiros. E depois dos escoteiros, começou em 82, começou o Espírito Santo. E tinha pessoas envolvidas, e até no Espírito Santo, que era, muita gente conhece, naquele tempo, se alguém havia esta filmagem, vão-se lembrar do Sprint 75, que era um conjunto que tinha aqui em Toronto naquele tempo. E o que tocava num conjunto que era chamado João Rosa, que ainda hoje continua a ser João Rosa, era o chefe de escoteiros. E depois convidou-nos, que a minha filha andou para as Galgaites, depois convidou-nos para os escoteiros, depois fomos para os escoteiros. Quando cheguei aos escoteiros, o Sr. Ramiro Nunes era antes dos escoteiros e fazia lá umas danças com os jovens. Como ele saí, já não fazia danças há 2 ou 3 anos ou 4 anos com os escoteiros. E depois o presidente de lá dos escoteiros falou, e depois em 84 ensino na primeira dança aqui no Canadá. Que eu fui para os escoteiros em 1990. E a primeira dança que eu saí foi em 1984. Eu tinha E saído depois, lá, lá na Teixeira nunca tinha saído. O meu sogro, que é o pai dela, é que fazia umas danças e foi fazer uma dança e disse que ainda queria na dança. Como eu não tenho voz, disse assim, ainda tenho muita voz para numa dança, se faltar um homem eu vou, se não faltar, nunca mais arranjaram. Quando chegou a altura disseram, vais ir na dança e lá fomos no primeiro bailinho que era os 10 mandamentos. Depois saí em 84, depois saí em 86, saí em 87, saí em 88. E em 90 saio também num bailinho e aí vou para os escoteiros. Foi na altura que os escoteiros já não faziam dança já há uns anos, porque é que não fazia com as crianças? E aí comecei a fazer dança com as crianças, fiz 7 anos, 1990 a 1997, com os escoteiros. Cheguei a fazer até 3 danças por ano, com crianças porque eram muitos, depois tudo queria ir e tinha que dizer que eram muito pequeninos. E tem uma história muito engraçada, uma vez. Eu estou já a falar coisas que não fizeste perguntas, mas já agora que eu estou. Posso que é? Então, uma história muito engraçada, no Vasco da Gama, que nunca mais me esquece, eu tinha tanto como 50 crianças em 2 danças. E quando acabámos de dançar, que fomos à mesa, a mesa ainda ficou rapada, mas. E eu olhei, o senhor se queria beber, ele disse, eu já não quero nada. Ele disse, é bom, bebe que a gente tem mais ali para botar mais na mesa. Quer dizer, eles têm mais para botar, mas
Porque é 50 mãos numa mesa. E 50 crianças. 50 crianças foi um pecote. Isto ficou marcado neste dia. Isto era o Vasco da Gama, na altura já estava na Dandas, antes de ser na Belour. E isto ficou marcado, nunca mais me esqueceu desta história. E também tem mais uma outra história, que era na altura que o clube de Massassaga era na Dandas e Dixie. a gente ia para lá, a gente esperava muito tempo para dançar. E a gente estava com dança de crianças e a minha filha veio ter com a gente dizer que tinha fome. E eu olhei de roda e digo, como é que eu vou comprar uma bifana para esta pequena e os outros? Se a minha tem fome, os outros também têm. Então este o que é que se lembrou? Falou com o senhor, não sei se... não sei o nome dele, mas era um senhor que era das lajes do senhor, pequenininho. Eu acho que ele o filho saía das outras e eu, este foi ter com ele disse ao senhor, se o senhor não se importasse, as crianças iam à mesa antes de dançar e depois então quando acabassem de dançar, a gente vai-se embora e a gente já não entra mais na mesa, mas está tudo, eles estão todos com fome. Era 30 crianças. E eu não vou comprar uma bifana para a minha filha e deixar os outros atrás. E o senhor disse, não, deixa, vi esses pequenos cá para dentro. Os pequenos foram e comeram e até me dava um choque, porque quando acabou de dançar, a gente ia para sair para a rua e o senhor disse, não, tu para dentro outra vez comer. Ainda havia pessoas assim que compreendiam. Este não é das lajes, não sei se ele já faleceu, não sei, nunca mais. O filho dele saía nas danças do Rogério. Já faleceu. Ele era um senhor pequenino, mas aquele senhor é muito bom. A gente gostava muito dele. E aqui ficou uma coisa que tocou. Ficou gravado. Que era crianças. E naquela altura, como os senhores estão a dizer, foi 30, por volta de 30, 50 crianças. 30, eu não ia pagar 30 bifanas e bebidas para aquelas crianças todas. Eu não ia comprar para mim e deixar os outros. Então, este teve aquela ideia e a ideia foi boa, mas o senhor não deixou os pequenos sair outra vez sem tornarem à mesa. Porque estavam todos com a minha responsabilidade. Estava se ela tudo está com a com vontade de comer, dois também estão. Também estava tudo com fome. Eu não vou dar a minha filha nada aos outros. Nada aos outros. Então não vai tudo, eu não vou dar. Quem dá comida a um... Tem que dar todos, tem crianças, não é adultos que compreendem que coisa. Pronto, a gente tem muito boas histórias disto, trabalhava-se muito, passava-se muitas horas, para dizer a verdade, mas também a gente fazia aquilo de vontade. Porque a gente tinha gosto de havia, mas não é que a gente ia muitas vezes às 9 horas da manhã, porque aquilo era 2 grupos. Ensaiavas com um, aqueles depois iam-se embora, depois ficavas a ensaiar com os outros. Às vezes era todo o dia, dia, todos juntos lá, não podia ser. E foi assim, a minha história já de sair nas danças de carnaval já foi um bocadinho diferente. Também comecei a sair, foi aqui. Lá na Terceira o meu pai sempre dizia, porque as mulheres antigamente, sabes como era, não saíam nas danças, eram os homens que se vestiam. E o meu pai tocava viola para as danças todas das freguesias. Se a nossa não fazia, ele ia para outras freguesias, Vila Nova, Agualva, Biscoitos, era por onde pediam ali a tocar nas danças sempre. O meu pai nunca negou e tocava na dança. Não havia muitos músicos. Só que ele vinha para casa e tocava na viola as modas. E eu, como gostava muito de danças, sempre gostei, que é a coisa que eu mais gosto na vida, é danças, quando ele começava a tocar, eu ia ao forno, as achas de fogão, que era o que a gente tinha, e eu pegava numa acha e puxava uma dança de espada com a acha, em casa, com ele a tocar, e era uma coisa sempre que eu tinha muita vontade de sair numa dança. E o meu pai dizia sempre assim, não te preocupes, o pai ainda vai fazer uma dança para tu ires, só de pequenos, o pai vai fazer. E infelizmente nunca tivemos essa oportunidade. Vim para aqui para o Canadá e surgiu a oportunidade de ir nas danças. Olha, eu como gostava muito, ele ninguém logo. Faltou logo. A primeira dança que eu fui foi de pandeiro, a pular com um sapato de queda e a pular, a gente pulava nos lados como os homens, tinha que ser. Foi a primeira dança no Canadá de pandeiro, levou mulheres na plateia. Antes dos bailinhos. Qual foi o ano dessa dança? 1986. 86, foi um lado de mulheres e um lado de homens. Foi a primeira dança de pandeiros com mulheres a dançar aqui no Canadá. E quem é que puxava aonde saía? O meu sobrinho João Rocha, que é, pronto, o pai é da Ribeirinha, a mãe é das 4 Beiras e ele nasceu nas Lajes. O filho da minha irmã mais velha. Ele é que puxou essa dança. E qual foi o salão que esta dança se... Olha, vários salões, mas era em São Sebastião, o nome de São Sebastião. Na altura era a igreja de São Sebastião. E aí quem o ensinou, que o ajudou a puxar de pandeiro, que ele nunca tinha puxado, foi o senhor José Belém da Gualva. É que ensinou, é que foi lá e é que ensinou a ele os toques do pandeiro. Na altura a gente conhecia o senhor José Belém com o meu pai. E depois eu fui para a escola, veio cá,
E já ia várias vezes. Depois essa foi em 86. Foi em 86, depois em 87 fizemos uma de espada, que era o assunto da Helena, que fui nessa dança que eu fazia o papel da Helena, e eu estava grávida de uma Nelson 3 meses. Por isso é que ele gosta muito de dança. Eu acho que ele já foi na dança, ele ficou gostava muito de danças, e depois daí então, já não sei então muitos anos, mas saí em várias, saímos depois com a Pátria Portuguesa, foi uma dança que tinha saído na terceira, o meu pai ia a tocar, e o meu irmão mais novo que era a Pátria Portuguesa, que fez a Pátria Portuguesa. E então o meu pai tinha deixado aquele assunto, o meu pai já tinha morrido, e tinha deixado aquele assunto, e o que é que a gente lembramos? Vamos fazer este assunto em memória do pai. E foi então, eu puxava mais a minha irmã, e a minha irmã mais velha é que foi fazer de Pátria Portuguesa. Foi a primeira dança enquadrada também de mulheres. Foi só mulheres. Só mulheres. Era só 2 pequenos, que era o meu Nelson, que era pequenininho, e um outro rapazinho que aguentavam a bandeira portuguesa. Foi essa, e depois aí começámos, eu fiz também saí em Lusitânia, em algumas 2, talvez, ou 3. E, quer dizer, a gente fomos sempre envolvendo naquilo que a gente podia. Em 86, quando saía a dança de pandeiro com um lado de mulheres, um lado de homens, já em 87, já o Jé de Mel fez uma dança de espada no Vitória de Setúbal, já era um lado também de raparigas, um lado de rapazes, e a gente fizemos uma dança de espada também, já um lado de rapazes e um lado de raparigas. E aí já começou, que antigamente as raparigas ainda dançam, algumas, poucas, mas eram vestidas de homem. Aí há boas danças A Santa Germana, que em 84, que era o Adriano, que era o mestre, e 2 ou 3 raparigas nesta dança, mas eram vestidas a rapaz, que era dançarins, não existiam as dançarinhas. E depois em 86 começou a sair então as dançarinhas a puxar pandeiros, a dança de pandeiro, e aí já em 87 saíram 2 danças de espada, um lado de raparigas e um lado de rapazes, mas aí já as raparigas iam vestidas a raparigas mesmo. Eu penso que até de Vitória de Setúbal era também com calça, mas de qualquer maneira já era um lado de raparigas e um lado de rapazes. E aí é que começou, e aí é que as mulheres começarem a sair, e hoje já galgarem e estão aí, muito bom, que até o carnaval está muito mais bonito. Está muito mais bonito. E Dizendo bem a verdade é assim, pronto, a gente sabe que antigamente era aquela coisa das mulheres não irem nas danças, mas depois que as mulheres começaram a ir nas danças, embelezou mais as danças. Em tudo, na maneira de vestir, na representação, porque um homem vestido de mulher nunca tem uma comparação a uma mulher vestida de uma mulher que se apresenta. Eu acho que as mulheres que embelezaram um bocado o carnaval. Eu posso dizer, esta é a minha opinião, não estou a dizer, mas a minha opinião é esta. Acho que as mulheres que vieram dar uma beleza maior ao carnaval. E o que os senhores acham, o que mudou para as senhoras começarem a entrar no carnaval? Como os senhores já disseram, antes as senhoras só ouviam as danças nos salões, era só homens. O que os senhores acham que mudou na ideia das pessoas para as mulheres começarem a entrar nas danças? O que mudou foi, a primeira dança que eu fiz não, fui convidado para ir, que foi a dança dos 10 mandamentos, era só homens. Fui os 10 mandamentos. E nesta dança, até foi uma pequena também vestida, mas ela nunca chegava a dançar. E só à frente, que era também da Algoba, que era a filha da Luciana e da Francelina. O Luciano também ia nessa dança. E acontece que, depois de chegar a casa, depois de acabar a dança, acho que começaria aí, a gente também não vamos dançar, que a gente sempre gostava tanto porque ela vai aos outros, não vamos. E foi na altura que em 85 se fez uma dança no Lusitânia, que era a dança de espada da Biana Pereira. Sim, a dança da Biana Pereira. E onde já se resolveu fazer em 86, e aí já se fez a dança um lado de mulheres e um lado de homens. Foi na altura que já se fez, ok, vamos querer e vamos fazer uma dança. Vamos fazer o que é que mudou? O que é que mudou foi as mulheres também começarem a... As mulheres iam para as danças, começarem a ir. As mulheres começaram porque as mulheres também viram. Se eles vão, a gente também pode Porque as mulheres não podem ir. Porque o Cristiano já fez também uma dança com mulheres. E aí já começou as mulheres a entrar, depois o Cristiano também fez, depois o também já fez uma dança só de mulheres, e depois as mulheres começarem a entrar e fizerem muito bem. O que eu achava era assim, qual é a razão de haver mulheres que gostam de sair em danças e de saber fazer os seus papéis e coisa, porque é que um homem é que tem que se vestir de mulher e é ter mulheres que podem fazer o papel como eles. Não precisa um homem e mulher. E até hoje, ponto de vista. E até hoje em dia há danças só de mulheres, agora as mulheres é que fazem papéis de homem. Também já vi uma dança, e isto é,
que o marido ia fazer de mulher numa dança e a mulher dele ia numa outra dança fazer de homem. Também há isso, tem essas coisas, não é? Depende do assunto, depende de nós querem fazer isto. E também a carnaval ninguém leva a mal, tudo faz parte da cultura. Se a mulher fazer de homem, como o homem faz de mulher também, é a mesma coisa. Mas para dizer a verdade, para mim foi um gosto muito grande de ir nas danças. E mesmo, é assim, eu sou uma pessoa que sou de danças, eu não sou de touros, vou para os touros por a companhia ou tal coisa. Danças eu vou longe a pé se for preciso para ver danças. Foi sempre uma coisa desde pequenina que eu gostei de danças. E talvez porque fui envolvida, porque o meu pai tocava, o meu pai ia nas danças, ele vinha para casa, ele tocava aquelas modas das danças. Quando as danças saíam para a rua, a gente já sabia. Eu sou do tempo das danças dançarem na rua, nos terreiros. Não havia, a gente não tinha salão, especialmente as Quatro Ribeiras. Não, as Quatro Ribeiras fazias quase todas. Sim, mas as Quatro Ribeiras foi uma das últimas de ter eletricidade e ter salão. Portanto, a gente via a dança da freguesia, corria a freguesia toda, porque dançavam na casa dos dançarinos todos. Isto era antigamente. Eu lembro-me disso, antigamente, pois eu também já sou antiga, eu lembro-me disso, e a gente ia para cima das paredes para ficar a ver bem a dança, porque a gente era pequenininhos. Para ver bem as danças. Só a gente já para o fim a gente já cantava as cantigas tal e qual como eles, porque era tanta vez que a gente via a dança e era uma coisa bonita. Agora pronto, nos salões é uma coisa mais calada, mais coisa, mas naquela altura era o que se tinha e era bom, era bonito. E eu que os usava, antigamente a dança, os dançarinos da freguesia e dançar a casa dos dançarinos todos. Todos. E aquilo era assim, chegavam a dança de fora da freguesia, eles davam um foguete. Em 10, 5 minutos o ato já estava cheio de povo, já sabia que era uma dança que tinha chegado. Era uma coisa, era diferente. Era diferente e também havia televisão. Não havia rectapé. Aqui já sabe que é tudo mais assim nos salões e tudo. E lá já também nos salões. E eu, por mim, é que me digo, eu gosto muito de carnaval e eu gosto das danças todas. Não tenho, sempre tenho uma ou outra que me tocou mais, que esse aí que representei que me tocou mais, mas as danças de todos os grupos são boas porque todas elas dão o mesmo trabalho. Todas elas. Ou assuntos ruinzinhos. Às vezes os assuntos ruinzinhos são, dá mais trabalho ainda do que as outras. Portanto, a gente tem que respeitar todos os grupos que fazem danças porque todos eles têm muito trabalho para sair para a rua. Para uma dança chegar em cima de um palco ou antigamente para sair à rua, ainda tem que trabalhar um bocado. Dá muito trabalho. Nesta terra, a de louvar a juventude, que hoje em dia está metida em danças, a de louvar, porque eles já estão a aguentar o nosso carnaval, porque é que me digo, já eu e o meu marido já temos na reserva, e quem diz a gente diz outros, portanto se não for a juventude a aguentar o carnaval, ele vai morrer no Canadá, e é uma pena. Não é só aguentar o carnaval, é isso que a gente tem que admitir, é que eles são canadianos, nós somos portugueses. Então, eles uma tradição portuguesa. A nossa tradição. E o povo não apoia isto, apoia outras coisas. Todos os jovens do Canadá que saem danças hoje em dia, 90% são canadianos. Nem portugueses são. São filhos de pais portugueses. Temos que dar crédito. E eles gostam da tradição portuguesa. E muitas vezes vão ver, eles já sabem o que é que diz, não só nem sequer sabem. Mas eles que sabem falar português, eles aprendem para cantar e tudo. Que eu tenho filhos de uns sobrinhos meus que eles vão na dança e eles já sabem falar português. Mas eles cantam. Vão decorar E cantam ao fim de 3 semanas estão a cantar as cantigas todas. E estás a falar com elas em português, elas não percebem. Acho que é dar muito crédito à juventude hoje em dia, porque eles estão a fazer um bom trabalho. E tem muitos jovens envolvidos nas danças. Não vão nem ver se não forem nas danças. Estão a fazer um bom trabalho no nosso carnaval açoriano. Estão a fazer um excelente trabalho. Tem que se dar o crédito a isso, porque nascidos nesta terra é louvar, deles estarem a aguentar a nossa tradição. Isso então é. E como há muitos jovens e estão a tentar envolver-se na cultura portuguesa, não só em danças, em várias outras tradições, tem alguma coisa que mesmo, eu digo, o pessoal antigo possa ajudar a juventude para chegar mais a tradições, não só em danças, mas qualquer uma tradição? O problema aqui é o seguinte, estas tradições que havia muitas estão-se a acabar. Outras era fora de carnaval, aquilo que se havia era os Espíritos Santos. Mas também as igrejas também não são muito de acordo dos Espíritos Santos. Aconteceu com a nossa igreja. A igreja de São Sebastião. Era uma das igrejas
que se mantinha com as tradições. E até está fechada, já fechou no dia 30 do ano passado, em junho fechou a porta. Tinha escuteiros, tinha o Espírito Santo. Até que o padre andou até que fechou, os padres são um bocadinho contra o Espírito Santo. Depois os padres, temos aí 2 ou 3 irmandades, mas eles têm muita dificuldade de manter a tradição porque os padres não querem ir lá dizer. Eu já vejo, vão buscar um padre para ver se, para manter a tradição. E depois quando está metido dentro das igrejas, os padres é um bocadinho complicado. Mas já a juventude também não se quer meter porque não quer ter os problemas. Porque se fosse mais fácil, talvez eles metessem-se. Mas depois tem os regulamentos ali que é muito difícil. A gente aguentava porque a gente queria manter a tradição, mas tinha vezes também que apetecia dizer assim, não fica teu dia assim embora. Porque o padre também, e os padres também, não são todos, mas a maior parte deles não ajudem a manter. Isso é uma tradição antiga, a tradição é nossa, não fiz, não trouxemos, foi os antigos. Porque eu vim para aqui com 18 anos e se eu estou a manter a tradição do Espírito Santo é por causa que os antigos sempre trouxerem. E como eles estavam ali, eu envolvi-me porque eles é que foram os primeiros ali a começarem. Eles começaram em 82 e quando eu entrei já foi em 97. Já tinha visto vários presidentes lá. E depois, como agora, essa malta nova já não se vai meter porque está-se a acabar. Cheguem lá, depois dão uns recados, dão uma coisa, já quero lá saber. Mas também há aquelas pessoas mais antigas que também não acham graça de nada que os jovens digam ou que os jovens fazem. E não é assim, a gente deve puxar para eles virem para dentro. Não é estar sempre a dizer assim, não, esta ideia não, isso não, porque depois eles dizem assim, o que é que a gente está aqui a fazer? Eles não estão a aceitar nada do que a gente está a querer mudar, porque é bom mudar também, nem sempre a mesma coisa, é sempre bom ter ideias novas para ajudar em outras coisas. Esta é a minha opinião, que pronto, quando vêm jovens a gente deve de aceitar as ideias deles e fazer a coisa pelo melhor, estás a compreender? Precisa a gente aceitar as ideias dos mais novos também. Por exemplo, quando entramos a primeira vez no Espírito Santo, eu não envolvi jovens, mas depois eu entrei de segunda vez em 2005, já envolvi 25 jovens. 10 rapazes e 15 raparigas. Eu tinha 25 jovens metidos no Espírito Santo, só para puxá-los para que eles ficassem. E quando a gente acabamos, que entrou outra comissão nova, eles até disseram, dizem, já foi a melhor coisa que eu fiz, que a gente enchia a casa só com. Que depois tens o teu colega, depois chega bem o outro. E eu enchia a casa só com juventude. E alguns desses shows ainda estão envolvidos, mas foram coisa que é. Se ninguém envolveu os jovens, depois não querem, eles acabam por desistir, que é o que aconteceu com os clubes. Os clubes antigamente não deixavam ir de calça de canga, começaram os jovens a vestir com os ingleses e os clubes acabaram de ficar só com gente velha e aconteceu que está tudo fechado hoje. Agora, passar mais para a frente, eu sei, quem conhece os senhores, sabem que os senhores também fizeram várias marchas. E fizerem marchas para ir para a Ilha Terceira. Posso começar para a senhora ou para o senhor? Qual foi o primeiro ano que vocês fizeram uma marcha para ir para a Terceira? O primeiro ano foi em 2007. Fizemos a primeira marcha, foi ensaiada na Igreja de São Sebastião. Começámos lá e depois tivemos que ir para um recinto para depois começar a fazer as passagens e tudo. Foi uma experiência muito boa, foi uma coisa que eu adorei, adorei ir naquela marcha. Levava muita juventude, levava os meus filhos e o meu genro. E foi, a primeira marcha foi uma que marcou porque metade da marcha era jovens, nascidos aqui nesta terra. Ia uma do Equador, uma amiga da minha filha que era do Equador, uma que era da Graciosa, quer dizer, foi uma marcha com muita juventude e levámos um mexicano na esquecente também, o mexicano. Foi, metade era jovens, foi uma marcha que, pronto, a gente sabe que quando há coisas assim grandes e para ir para fora da terra dá mais trabalho. Mas valeu todo o trabalho que se teve, valeu, foi uma experiência muito boa. Adorei aquele desfile pela Rua de Jesus abaixo, foi uma coisa emocionante para mim. Quando a marcha começou a dançar, eu era o último par, porque eu sou sempre o último par das marchas todas. E naquela altura eu emocionei muito e eu não podia cantar, a minha voz faltou-me e queria chorar pela emoção de
ter preparado uma coisa tanto grande, com a ajuda do meu marido, não foi só eu, e do Carlos, que ele também fazia parte nisso, e é que fez a parte toda de passagens e isso tudo. E era chorar, e depois eu disse, não, Tina, tu vieste, não foi para chorar, tu vieste, foi para cantar e para desfilhar, e correu muito bem. Naquele ano foi um ano espetacular, porque ia muitos jovens, eles adoraram a festa da praia, porque todos juntos foi muito bom. Depois, à frente, em 2008, voltámos a fazer mais uma. Então, nessa altura já não foi tanta juventude, mas também foi uma boa experiência com as pessoas todas que fomos. Foi sempre bons grupos que foram. Mas aí vou entrar agora. Em 2008, quando se resolveu aí, a gente tinha ido no ano anterior. Não foi por nós. Era um senhor que morava em Galgari, que o cunhado ia ser o mordomo da festa, e ele disse que se responsabilizava para a gente ir com a marcha lá. Só que aconteceu foi que no outro ano, neste mesmo ano, ele ficou doente. Mas como a gente já tinha falado com o pessoal, e depois a gente organizamos e fomos também, porque 2 anos seguidos e para a terceira não é muito fácil. Mas como se tinha falado e como ele tinha, até isto começou na Quinta do Aleitor, ele a falar lá, com este Carlos, que ela mencionou o nome, que é o Carlos, agora não sei o nome dele, que ele tinha a urgência. A gente chamava o Cajó. E ele disse, vamos com a marcha, eles vêm falar comigo, se vocês quiserem ir, ele disse, eu responso por coisa, mas ele ficou doente, a gente já tinha feito uma reunião, ele fica doente, e chama a marcha novamente o pessoal e diz, ei, a gente, o está doente, ainda vou agora entrar em contato com ele sobre nada porque ele está doente. Dissemos, vamos, foi na altura também que foi menos, foi logo no outro ano a seguir, a juventude que tinha aí já não podia ir logo no outro ano, que foi 2 anos seguidos, só foi a escutar em mais quase que reformados, e fomos logo 2 anos seguidos. E o segundo ano também foi para a festa da praia? Ou foi para a festa da praia, era por causa do cunhado dele que era o presidente da festa da praia. E a chamado João Caboia, que era de Galgari. E depois, então, foi essas duas, depois parámos por um bocadinho, e depois fomos convidados para ir na marcha que tu foste também, que foi em 2014, que foi a Angra. Mas aí quem organizou foi já não foi a gente, mas fomos parte disso. Também foi uma emoção muito grande desfilar em Angra, também foi muito bom, correu bem e foi muito bom. Depois, já à frente, em 2016, resolvemos outra vez a fazer novamente. E então, também foi para mim especial, porque já veio netos, já foi os meus netos, foi a minha filha não foi, mas o meu genro foi, o meu filho foi, e já levava, quantos netos? 3? Não, 5. Já levava 5 netos na marcha. Também foi uma coisa assim, como diz o outro, foi para fechar. Agora já não dá para fazer mais. Mas já a última marcha a gente já não queria fazer. Já foi pedidos de pessoas que diziam, vocês comecem, que a gente, pessoas queriam ir, mas a gente já não estava com muita vontade. Dá muita dor de cabeça. É isso mesmo. Mas depois nos começarem, vamos. E acabamos de fazer. E as vezes que vocês já foram à Teixeira com marchas, em vários anos, já desfilarem em outras freguesias, não só na praia e em Angra, e já desfilarem em outras freguesias? Sim, a gente é o seguinte, a gente vai sempre mais ou menos para a festa da praia, e é na altura da festa das 4 Ribeiras. Geralmente a gente desfila na praia e depois vamos às 4 Ribeiras. Fomos com todas elas, fomos às 4 Ribeiras. E também em 2007 era para fazer a abertura na festa da Algoba, mas infelizmente neste dia choveu muito, a festa foi cancelada e não houve festa neste dia, mas era para abrir na abertura das festas da Algoba, porque o genro do Jacabo ia da Algoba e eles gostavam muito, que a Filarmónica da Algoba que foi acompanhar a gente. E era para fazer a abertura lá, mas não se fez. O primeiro ano foi a Filarmónica da Algoba, que acompanhou a gente para tudo. Depois já a segunda vez já foi, falámos com a da Vila Nova, mas já foi um grupo dos estudantes. E depois então o último ano já foi então a Vila de São Sebastião. Naquela que fomos à Angra, que a gente ia agora, foi a da Serra da Ribeira. E em 2016 já foi a freguesia, então a música da minha freguesia. A minha nunca pôde porque a gente não tinha só. E estas marchas que forem à ilha alguma vez atuarem aqui no Canadá ou mesmo em outro país? A gente aqui foi
2008, a gente fomos convidados para ir na Parada de Portugal, no Dia de Portugal. Só a gente fomos com a ASA. E a de 2016 também fomos na Parada de Portugal. E fomos a algumas ganadarias. É assim, atuamos assim em pequenos no lugares, Aleitor, mas no José Borges, não sou enganado. Sim, algumas ganadarias que foram convidados e fomos. Fomos a coisa. Mas assim, uma coisa grande que eu gostei também foi a Parada de Portugal, porque geralmente a Parada de Portugal nunca tem assim muita coisa dos Açores. E eu recebi um convite para ir com a marcha, foi uma coisa E fomos com a nossa espada também na Parada de Portugal um ano. Foi bom. Não foi a gente, foi a dança. A dança de Jamaria? Tu também? Ias? Não. Foi na dança de Foi Jamaria. antes. Um ano antes. Foi a Também fomos com uma vez com uma dança também. Quer dizer, é bom a gente ter também as nossas coisas envolvidas no Dia de Portugal, porque Portugal e Açores é tudo o mesmo país. E a gente se via as paradas de Portugal, geralmente é tudo mais assim à base do Mas a gente tem convívio. mais orgulho de ser português do que eles E a gente- anunciar os nossos Açores como A gente Portugal. recebeu um convite para ir numa parada de Portugal, é uma coisa, para mim foi uma coisa. Só que é assim, já sabe que é um grupo muito grande, eu não pude logo dar a resposta que sim. Tive que dizer ao senhor, olha, eu vou falar com eles, se eles quiserem ir, mas com o meu coração já há tudo no ar para andar, porque era uma coisa que desfolhar. Não era a mesma coisa de espelhar na Não, mas terceira. voltando atrás um pouco ao Carnaval que já passamos para a frente, para não deixar de também esquecer de dizer que, apesar das danças serem à moda da Ilha Terceira, naqueles anos que fiz danças jovens, levava muitos de Continente e de São Miguel. Nascidos aqui, mas os pais de São Miguel. Nem tinha a ver nada com a nossa cultura teixeirense. E eles adoravam ir na dança. E até teve um ano com uma pequena canadiana, filha de pais canadianos, e ela, depois de quem queria falar na dança, ela disse que falava. E ela nem sequer os pais eram portugueses. E isto foi voltando atrás. Qual é a emoção que uma pessoa sente, quem nunca desfiliou na Ilha Terceira, ou mesmo para o Carnaval, ou mesmo para as marchas, o que vocês sentem quando estão a desfiliar ou estão em cima de um palco da ilha que foi Que é seu nossa, berço? que é nossa ilha. É assim, eu por mim não posso falar sobre os palcos, nunca pisei um palco da Terceira, ainda é um sonho que eu tenho, talvez já não vai ser realizado, porque já estou um bocadinho velha para isso, mas era um sonho que eu tinha sempre de pisar os palcos da nossa Terceira. Mas isso já está quase fora de questão. Quase, ainda não está bem. Ainda tem tempo. Agora, Fazer outras o desfilhar na nossa Terceira com as nossas marchas é muito gratificante, porque a gente sabe que teve muito trabalho, mas o povo a aplaudir e é uma emoção que é difícil de explicar o que é que a gente sente naquela hora. É uma coisa única. Não há palavras para explicar. Porque é o seguinte, os que estão lá, quando a gente chega lá, eles dizem que nós somos imigrantes. Nós não somos imigrantes. O problema que está é que nós somos imigrantes aqui no Canadá. Lá é a nossa terra. E às vezes pisam um pouco quando os imigrantes. Não é. Por exemplo, eu sempre gostei do Canadá, e eu gosto muito do Canadá, e adoro o Canadá, mas nunca esqueço a minha ilha. Agora, não posso é dizer, mas isto é a minha opinião, que no Canadá que é só trabalho, não, que a gente goza muito no Canadá. Quem quer? A única coisa que a gente tem aqui é que a gente tem os confortos todos dentro da casa. E muitas vezes não quer sair para fora. Se nós temos 24 horas no Canadá, que não tem 24 horas nos Açores, se nós trabalhamos 8 horas, onde é que está as outras 16 horas? Só que há muitas vezes que nós não queremos sair de casa. E fechamos em casa. Hoje lá, eles saiam, eles estão até às 11 horas, meia-noite, e vão trabalhar no dia às 6 da manhã. Porquê é que nós não podemos fazer isto aqui? Então aí é que se diz, dá-se a desculpa, que não é só trabalhar. Nós trabalhamos, mas também temos muitos lugares para ir. Nós não queremos é ir. E às vezes não se querem envolver, para não se chatear, não vou para não me chatear. E temos os confortos, que se a gente reparar, hoje, não estou a falar há 15, nem há 20 anos, estou a falar hoje, quando a gente está lá nas festas lá, a maior parte das pessoas que estão nas festas são as pessoas que vivem estrangeiros. Se a gente tiver os imigrantes que que forem para trás para a sua terra passar as férias, se a gente tirar da festa, a festa fica bem com pouca gente. Que os de lá nem sequer vão. Vai a os que estão imigrados. Também agora já vão matar soldado. A gente vai matar um soldado aqui que é nosso. E a gente olha lá à volta, a gente pensa que está no Canadá ou na América, porque a gente está a conhecer os quase todos. E os que estão lá só bem poucos.
Porque eles também agora lá já têm outros confortos que não tinham antigamente. Antigamente só trabalhava o marido, agora também trabalha a esposa. Eles saem, eles voltam os filhos nas creches, tal qual como a mãe que dizem aqui que é babysitter. Saem dos seus trabalhos, vão com os seus filhos. Os pais deles também tomam conta. Eles chegam a casa, eles têm uma vida quase como a gente aqui, como é que eles dizem que eles lá não trabalham? Eles estão no trabalho. Eles trabalham todo o dia. Chegam a casa, e tem muitos que chegam a casa, não são todos, mas muitos ainda têm um parte, que a gente diz que é um part-time, que aí eles lá têm os seus... O segundo trabalho. Os seus sarrasos, têm uns tempos erros, outros têm isso, eles vão, e eles chegam a casa 8, 9 horas da noite. Tu não digas agora que não trabalham, eles trabalham. Trabalham com a gente aqui, tem alguns que não trabalham, e alguns que têm aqui também não trabalham. Mas que para terem uma coisa tem que se trabalhar, quem não trabalha não está. O que tem é que eles têm uma coisa diferente de nós. É, a gente chega às 9 horas da noite, tem que sair de casa, eles lá chegam às 9 horas, a gente saiam, até à meia-noite, e no dia de manhã às 6 de manhã, levantam-se para o trabalho. Não estão a pensar no outro dia, a gente aqui pensa muito no outro dia. E o mal de Canadá é só honesto. Então, A minha opinião. Então, ao domingo, tem pessoas que já não saem no domingo, já sabem que vão trabalhar. É, mas só vão trabalhar no outro dia às 7 horas da manhã, mesmo que cheguem a casa às 11 ainda dá tempo quanto der. E eles lá eles vão até às 11, meia-noite, 1 hora da manhã. As cantorias começam às 10. E eles estão até à meia-noite e às 6 da manhã. Os que são lavradores têm que levantar às 6 da manhã, não nada. Então, quando chega a altura do carnaval, tem lavradores que vão tocar ou vão lançar, chegam a casa e só mudar de roupa, olham para as vacas. E nem dormem. Mas isto é vontade. Só que aqui não fazem isso porque não querem. Então não digam que é só trabalhar. Ficam muito acomodados na sua casa, nas suas coisas. Mas cada pessoa tem a sua maneira de pensar e de ver as coisas, não é? Mas o Canadá não é só trabalhar. Trabalha-se, não estou a dizer que não se trabalha, trabalha-se, mas também a gente pode gozar, também há coisas que ela é prova disso, quantas vezes a gente ia para o leitor, à sexta-feira se ela leitor de domingo, então aqueles 2 dias que a gente estava lá, que não era a descansar. Trabalhávamos aqueles que queriam, mas era para a tradição. Mas a gente ia para lá sexta-feira à tarde e só saía lá no domingo à noite. E falando nas festas, a gente temos aqui não só as danças, não só para o Carnaval, mas também para a Páscoa, também chegando mais para o verão, ou para a primavera temos também o Espírito Santo aqui. A gente fomos envolvidos na igreja, envolvidos no Espírito Santo, na igreja de São Sebastião. Servimos 4 anos, 2 anos, e depois tivemos um tempo parados, depois voltámos outra vez. Servimos de 97 a 99 e 2005 a 2007. Voltámos outra vez, pronto, trabalhava-se muito, não estou a dizer que não, porque era uma irmandade muito grande e uma irmandade talvez era a única, não sei se era, mas vou deixar no ar assim, que as sopas eram servidas em pratos de louça, era tudo louças, não tinha pratos de papel, não tinha garfos de papel, não tinha nada. E a gente, a gente trabalhava muito pelo seguinte, que a gente tinha um senhor da praia, aquele que era o desenho, ele desenhava o altar. O altar era feito de papel, não era de cetim, era de papel, e aquele papel era puxado e fazia depois como uma cachapa, e aquele papel a que fazia o altar era muito bonito, mas era muito trabalhoso. E a gente fazia no palco de São Sebastião, a gente fazia aquele palco, era ali que se fazia o altar. Dava muito trabalho, e eu digo sim, a gente trabalhava muito, mas também ria muito, e fez-se muito boas amizades, e era um conjunto de pessoas. Este era o presidente. Mas ele fazia parte da comissão também, este senhor da praia, que era chamado Sr. Francisco Mouro. Era da comissão. E a gente trabalhava muito. Já não está cá, fazia, mas ele tinha as ideias, ele não fazia, ele tinha as ideias, mas quando ele tinha as suas ideias, aquilo saía sempre, ele tinha aquilo na cabeça e saía sempre muito bem feito. Trabalhava-se muito, mas também saía-se muitas amizades, tinha-se muitas alegrias, mas havia tempo que a gente saía dos trabalhos e ia para lá, fechado durante a tarde. Portanto, a gente saía de trabalho, ia para lá, quando a gente quer fazer as coisas, a gente temos tempo. Que a gente saía dos trabalhos e a gente estava-se lá às 7 horas da noite, ficava-se lá até às 10, 11 horas a puxar papel e ia-se para cá e ia-se trabalhar muito. O altar era feito numa semana, mas meses antes, a gente já estava a puxar aquele papel para o design que ele queria. E depois, numa semana, a gente ia para lá. Todos os dias, era de domingo, enfeitar. Para depois, no domingo à noite, a gente começava a rezar o texto. Boa. A gente começava a rezar o texto no domingo, e depois já à frente, aquela semana de rezar o texto era uma semana muito cansativa, porque a gente rezava o texto, dava-se
as pessoas iam lá resolver o texto, a gente tinha que ter uma mesa posta, e a partir da quarta-feira começava-se a fazer alcatras, que a gente fazia 95 alcatras. E 110? E depois tinha as sopas, tinha as sopas, e tinha que se fazer aquele trabalho todo. E depois no dia que era o dia das sopas, a gente chegámos a fazer sopas para 1.600 pessoas num ano, vou bater recorde, 1.600 pessoas. Numa barraca. Num dia. Servi 4 vezes. E aquela louça 400 vinha de dentro, vinha acabado de comer, e a gente começava logo a lavá-la, e umas a lavar, outras a passar a segunda água, e outras já a limpar e a organizar para já sair outra vez, para se voltar outra vez a botar à mesa, para depois outras pessoas virem comer. Era uma grande É pena que naquela altura não havia as televisões para filmar, naquela altura não havia tanto mais. Era uma grande irmandade, foi uma irmandade que teve muitos presidentes bons, tanto de terceirenses como de São Miguel, foi todos que passaram por ali. Eram bons presidentes e foi pessoas que trabalharam com muita vontade para a nossa igreja. Foi pena que infelizmente ela fechou e foi-se embora tudo. É tal coisa, as coisas vão andando e vão mudando. E tinha uma coisa muito boa, que era o seguinte: em 82, quando começou a Irmandade, morava quase tudo em Toronto. Mas a nossa comunidade portuguesa deve-se espalhar pelas cidades do redor, umas para Oakville, outras para Mississauga, umas para Brampton, umas para Bradford. Mas quando era uma vez por ano, voltavam lá para virem buscar a pensão do Espírito Santo. E era quase como um mata-saudades de voltar à casa onde começarem. Porque quando eu cheguei ao Canadá em 77, a igreja de São Sebastião, 80% era só pessoas da terceira. E essas pessoas forem saindo fora da cidade, porque os filhos também depois forem crescendo, depois forem saindo para casas maiores de Mississauga, desses assim. Mas uma vez por ano voltavam à casa onde se começou com o Espírito Santo, e aquilo era quase como matar uma saudade, quase como a gente vai à terceira, matar a saudade nas suas terras. Eles vinham ali, eles vinham todos os anos, uma vez por ano, vinha à igreja de São Sebastião buscar as suas pensões e as sopas. E nesta festa do Espírito Santo havia sopas, havia alcatra, também havia havia a Feia-Marca, então havia também uma procissão. Era a procissão antes, a procissão era antes, mas depois, por causa entrou umas leis novas, cada paróquia só podia ter 3 ou 4 procissões, então fazia-se a procissão só à volta da igreja. Quando saísse da igreja, ia depois para o... depois também tinha que servir as sopas, mas antigamente se fazia a procissão, cheguei-se aí da Lapinha, a gente morava na Lapinha, sempre a sair com uma procissão antes da missa, fazer procissão até à igreja, com o cortejo do Espírito Santo, fazer o cortejo, a harmónica, e depois fazer as sopas a seguir. E depois também havia coroação durante a missa. A coroação na hora da missa, quando acabava a missa, fazia a coroação, e depois da coroação descia para as sopas. As sopas E como é que decidiam quem é que ia ser coroado na missa? Por exemplo, assim, aqui... A gente tinha 8 coroas e aquilo era assim, cada um tinha o direito Na nossa a irmandade, nós foi a última irmandade, era cada um da irmandade coroava uma família. O último ano que foi o último ano que a gente teve, quem coroou foi ela que coroou, porque a gente às vezes arranjava uma criança, o meu filho chegou a coroar, a minha filha chegou a coroar. E os filhos dos outros todos, porque a gente era 16 pessoas na irmandade. Cada um amanhava as pessoas para as suas insígnias. Cada casal amanhava um dessa família, levava da minha família, tu levavas da tua, outro levava da sua, e cada um arranjava só para no dia do Espírito Santo, da irmandade. Os outros domingos antes, que era 8 domingos, era os irmãos que coroavam é que levavam as pessoas e coroavam. Coroava-se nos 8 domingos do Espírito Santo, tal e qual como lá nos Açores antigamente. Cada irmão levava para casa uma semana e coroavam. Depois, quando chegasse à festa grande, que era a festa que dávamos as sopas e as alcatras e isso tudo, então aí já era a Irmandade. A comissão é que arranjava os elementos para coroar. Faziam. E também os senhores falarem também nas pensões. Aqui é um pouco diferente como nos Açores. Nos Açores eles vão para a paróquia e vão buscar. Eles iam à paróquia buscar, mas a gente lá vai buscar à praça, mas lá na minha freguesia de Sebastião, vão à praça buscar. Eles aqui a gente botava as mesas e eles iam buscar à paróquia no salão. A gente botava lá na praça, botava-se no salão o vinho, a massa cevada, a carne,
E depois vinha cada irmão e cada irmão levava a sua pensão. A gente chegamos a ter 900 irmãos. E falando mais, gente, falamos aqui que também temos aqui festas todo o ano. Já falamos no Carnaval, já agora falamos no Espírito Santo, agora falando mais nas festas de verão e também tipo nas touradas. Também os senhores já fizerem parte, tipo corteiros, já fizerem aqui nas folias, nos corteiros. Tem alguma corteiro, não vamos falar agora em todas, mas tem algum cortejo que os senhores já estiverem envolvidos que é tipo marcou mais os senhores? Assim, cortejo foi ajudar a fazer as festas quando se fazia Das freguesias. as festas das freguesias. Posso dizer o nome no Olator. Mas era daqui do Olator. Enfeitámos várias vezes os carros, pediam ajuda, quando pediam a gente estava sempre pronto a ajudar naquilo que a gente podia e sabia, também precisava saber também alguma coisa, sempre participámos, quando fôssemos Quando nos convidámos a gente nunca dizia que não. Nunca dizia não. A gente estava sempre presentes naquilo que fosse preciso. E era sempre com muito gosto que a gente fazia e era bom a gente recordar as nossas festas geladas da nossa terra e foi sempre muito bom e a gente sempre fomos de gostar de participar. Talvez porque viemos de lá assim mais novos, não tivemos tanta oportunidade de participar lá e então quando aparecia a oportunidade cá, a gente logo que pudesse estávamos presentes a ajudar naquilo que fosse preciso. E agora, falando mais no fim do ano, tem ou matanças, ou mesmo folias de Natal, ou folias de Dia de Reis, é mais no princípio do ano, mas também faz parte da época de Natal. Tem algumas folias ou algumas festas que os senhores já fizerem parte? Sim, matanças, depois quando fazem matanças isso a gente pode ir, a gente gosta de ir, ajudar, a participar e ao jantar e assim. E reis já fizemos. Meninos. Com os meninos que a gente diz Antes dos reis. Correr os meninos. Menino Natal. Já fizemos, já fomos Várias vezes. E quando ela ia Machado, E ela antes sempre disso? a que faz. Antes disso. Antes disso a gente já ia, mas não era assim tanto cantado. Cadela que já fomos duas ou três vezes. Já fomos 2 ou 3 vezes. Era para este lá. ano, mas este ano a gente tinha um compromisso, não podemos ir, mas a gente já fomos várias vezes. E é bom participar nestas coisas, relembrar as nossas coisas que a gente fazia lá na nossa ilha e tudo, é bom, é sempre bom. É cá por mim, eu gosto mesmo muito de festas. E quando quando me dizem assim é para festa, eu estou sempre pronta. Às vezes já aguento mais porque ela quer mais assim caseiro, gosta mais de estar. Mas quando a gente estava no Espírito Santo, a gente também fazia a vindima, a festa da vindima, e fazia a matança. E chegámos a fazer passagens de ano. E chegámos a fazer passagens de anos também. E as matanças, quando vocês faziam parte da Irmandade, A gente ia buscar o porco. era a mesma moda antiga? Era. A gente ia buscar o porco, a gente ponderava os porcos em cima do palco, a fazer, ponderava os porcos, e só se cortava depois de jantar, e depois de começar a cantar, normalmente fazia, não, antigamente eu não gostava muito de cantoria. E fazia cantoria por causa das pessoas mais antigas. E geralmente a gente tinha um ranchinho. Um ranchinho que à porta. a gente também fazia parte, porque depois a gente tinha que ajudar, organizavam, faziam um ranchinho, o ranchinho cantava à porta. Depois Já tem vários anos ranchinhos à porta. Entrava-se para dentro, cantava-se lá umas cantigazinhas Depois lá. a cantoria, depois, às vezes teve um ano ou dois que não foi cantoria, mas depois aquelas pessoas mais idosas que estavam de cantoria, o Sr. José Fernandes que ainda está vivo hoje, o Sr. José Fernandes e o Sr. Ramiro, que na altura não se usava trazer cantores. Fora, era os Não se falava tanto naquele tempo, ainda chegarem a vir para Santa Helena, mas na altura era o José Fernandes, o Vasco Aguiar, que também era um grande cantador, era aqueles dois cantadores, era o Gil Rita, era o Sr. Ramiro Nunes, que também fazia parte da casa que ele era dali. O Sr. Ramiro Nunes era o homem que fazia os assuntos para mim quando eu fazia as danças com as crianças, era o Sr. Ramiro Nunes que sempre, nunca disse que não. Fez-me 7 anos, sempre assuntos, nunca aquele homem chegava lá à porta que ele dissesse, não fazia, sempre fez os assuntos. Um grande senhor. Não tem nada a dizer dele, por acaso foi um homem que nem nunca levou um tostão de fazer um assunto para as crianças que são Sebastião, nunca. E isto é coisas que ficam Marcados. sempre marcados. Nunca esquece. O dia, lembro-me de telefonar para ele, logo ali, mesmo antes de chegar ao Carnaval, que a gente fazia sempre com as crianças, era para a Páscoa. E ia telefonar para ele e dizer que precisava de 2 assuntos, ele dizia, homem, agora 2 assuntos. Ele dizia, homem, que tem essas crianças mais pequenas, e eu fazia, nunca aquele homem me disse que não é nada, nunca.
E voltando às festas, o senhor também diz que havia vindimas aqui. A festa da vindima. Na Irmandade. Era o Espírito Santo, que era por causa de dizer que era fazer a vindima para o vinho. A gente enfeitava lá a moda antiga, estava-se umas uvas, umas vinhas que ainda apanhava-se, que era no YouTube, fazia-se as vinhas e depois fazia-se a adega, fazia-se uma festa. As mesas com os candeeiros antigos e fazia-se a festa da vindima, e depois eram uvas. O Gracioso ainda continua a fazer agora, que ainda faz agora, é o clube que temos agora assim aqui na cidade de Toronto, que é o clube do Gracioso na cidade de Toronto, e é o clube Mississauga, é o que temos. Não tem nada. Para concluir a nossa conversa aqui hoje, já demos a volta o ano todo nas festas aqui no Canadá, nas festas todas, nas tradições todas. Depois vamos para a Hawaii. Bom, os senhores têm alguma palavra para dizer a quem vai ouvir essa conversa, ou para a família, ou para amigos, ou para qualquer pessoa que esteja a ouvir essa conversa? Tem alguma palavra para dizer? Olha, eu tenho para dizer, pronto, eu tenho família na Terceira, quero mandar um abraço para eles todos, uma continuação de um bom ano para eles, e após daqui também, para todos os amigos e familiares que estão aqui, e também tenho para a juventude, que não se importem com os mais velhos, às vezes com as críticas dos mais velhos, que continuem a seguir o seu coração e a manter vivas as nossas tradições, porque as nossas tradições são muito nossas e nós, como terceirenses, temos que segui-las e aguentar. Eu sei que às vezes não é fácil, mas eles continuem sempre com as danças, com as nossas tradições, touros e coisas assim, que continuem sempre e que Nosso Senhor os ajude sempre a seguir com as nossas tradições, porque as nossas tradições são muito bonitas e são muito nossas. As minhas palavras dela, um bom ano para todos, um bom ano para todos, e o que ela disse é verdade, a juventude é muito importante e que se deixem de estar sempre a dizer que a juventude não quer, mas eles querem. É pena que eles... Temos que pensar que eles estão na sua terra e estão a manter a nossa tradição das nossas terras. E a gente muitas vezes esquece das tradições deles de cada da terra deles. E isto é muito importante, que eles lutam e eles fazem o que fazem, mesmo que com muito problema da língua, e eles gostam daquilo que é nosso, e porque é que nós não podemos apoiá-los? Temos que apoiá-los todos. Tanto faz ser em danças, mas ser nesses granadeiros novos estão aí, que isto não é granadeiro, mas é manter a tradição. Querem ter touros, ter trabalho para manter uma tradição que é nossa, e nós que somos terceiros, muitas vezes não nos apoiamos. E muito obrigado à Adélia, já foste filha minha uma vez numa dança, apesar de ser agora é ruim na tal dança, mas depois sempre arranjei alguém para te salvar a vida. E nunca esperava de ser investido pela Adélia, vê lá como o tempo passa, estamos a falar que já foi há 17 anos atrás, parece que foi ontem, e já passou 17. 2005. E para todos que estão a ouvir, nos mais antigos, tanto faz ser mestres, dançarinos, todos que mantêm essa tradição desde 1972, penso eu, que foi o Sr. Ramiro, um dos fundadores, e mais alguns amigos deles. E depois nós continuamos a fazer o melhor possível para manter a tradição da nossa terra. E muitas vezes ainda somos censurados que temos a fazer, é uma coisa que a gente queria manter a nossa tradição viva. E ainda bem que agora temos essa juventude aí bem grande a manter essa tradição nossa, que é muito significativo para nós. E a todos muito obrigado, e se não gostarem, olha, meu amigo, desliguem a televisão. Mais uma coisa, só quero-te agradecer pelo teu convite, teres vindo cá fazer esta entrevista e continuar a fazer o trabalho que estás a fazer bem, e estás a divulgar as nossas tradições em terras longe, mas que está a chegar perto, e isto faz muito bem às pessoas que estão lá, porque quem tem a possibilidade de ver isto na televisão, é bom para eles, para saber as nossas histórias, das nossas vidas, quando a gente começou aqui, porque há muita gente que não tem a noção o que é chegar ao Canadá. Quem diz ao Canadá diz à América, diz a outro país qualquer, com uma mão atrás e outra à frente, com uma mala cheia de saudades e com pouca coisa lá, e começar a fazer uma vida aqui longe do seu país, não é nada fácil. Pois agradeço-te teres vindo cá fazer a entrevista e agradeço-te muito pelo trabalho que estás a fazer. Continua
Mas Estás a fazer muito trabalho, mas eu sou assim, eu agora estou assim. Mas podes cortar para de chorar. Mas queria deixar-te o agradecimento e gostei de ter convite e estava mais preocupada era por causa dele, porque ele também às vezes é que não quer coisa, mas ao fim e ao cabo deu certo e agradeço-te muito o convite para a gente fazer esta entrevista e divulgar aquilo que a gente viveu aqui no Canadá. Muito obrigada aos senhores por este tempo que passou aqui, que ficou quase ali cheio. Mas foi porque a gente estava a fazer outras coisas. Entrevista incrível. Eu fico obrigada aos senhores e também tenham um bom ano. Obrigada igualmente para ti, tudo bom.